você que é pai, você que é mãe, a responsabilidade pela vida cristã, pela vida de santidade de seus filhos é completamente sua. Existe um vídeo do Moisés Rocha, eu estava assistindo essa semana inclusive, eu vou colocar aqui no site também para vocês assistirem, que ele diz que a família é uma fábrica de santos. E ele trata esse assunto de uma forma tão prática, que deve servir como iniciação para todos nós que somos pais, para que nossos filhos sejam devolvidos a Jesus, ao Deus Pai Todo-Criador, conforme Ele nos confiou. Assistam o vídeo do Moisés Rocha, depois venham e assistam esse vídeo das orações. Forte abraço a todos. Tchau. O tema da nossa noite é Família Fábrica de Santos. Abre a sua Bíblia comigo, por favor, se você pode. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 48. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 48. O que Jesus vai dizer aqui está escrito 3 vezes na Bíblia, em 3 lugares diferentes, e nós vamos citá-los daqui a pouco. Jesus diz assim: portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós sabemos muito bem que os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados os livros da lei. Os judeus chamam de Torá, nós cristãos chamamos de Pentateuco. Portanto, Deus quis pessoalmente na Torá, no livro da lei, deixar registrado Levíticos capítulo 11, versículo 44. Sede santos, porque eu sou santo. Percebe que essa palavra santidade, então, aparece primeiro como lei, e se é lei, mas é o próprio Pai quem quis estabelecer a lei. E qual é a lei? Vocês precisam ser santos, porque eu, o Pai do céu, sou santo também. Agora Jesus está dando um ensinamento dentro do templo. E dando um ensinamento dentro do templo, ele está falando sobre quê? Sobre a lei. E é interessante que os fariseus e os publicanos estão olhando para Jesus para ver se ele não vai vacilar na lei. Eles querem saber se Jesus tem a lei decorada. E agora Jesus dentro do templo, com aquela expectativa, aquele tanto de olheiro olhando para ele, e Jesus então repete o que nós acabamos de ler. Portanto, vocês precisam ser santos, como o Pai do céu lá no Antigo Testamento disse que todos devem ser santos. E é claro que Jesus saiu muito bem, o seu discurso é perfeito, mas ele caminha repetindo a mesma lei que a própria boca do Pai repetiu. O tempo passa, e agora quem está pregando para os judeus é São Pedro. E São Pedro, o nosso primeiro Papa, o líder da Igreja de Cristo, Pedro, que é pedra, também está pregando sobre a lei, e ele está sendo muito questionado. E então ele diz na primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 16, ele diz assim: irmãos, está escrito, sede santos como o vosso Pai do céu é santo. Recapitula comigo então essa introdução. No Antigo Testamento, o próprio Pai, com a sua própria boca, deixou a lei: eu sou santo e vocês têm que ser santo como eu sou. Agora Jesus, pregando sobre a lei, repete a palavra do Pai: vocês precisam ser santos porque o meu Pai é santo, e ele deixou isso na lei. Agora é São Pedro que está pregando sobre a lei de novo, e ele diz: está escrito, vocês precisam ser santos como o Pai do céu é santo. Então o próprio Pai deixou essa lei, Jesus replicou essa lei, e Pedro replicou de novo essa lei. É por isso que o Catecismo da Igreja Católica diz que o chamado universal do ser humano é a santidade.
Portanto, na Bíblia não está escrito sede pais, sede namorados, sede noivos, sede avós. Não. Na Bíblia está escrito sede santos. A lei é essa. Vocês precisam ser santos. E sendo santos, então vocês começam a namorar. E sendo santos, vocês ficam noivos. E sendo santos, vocês se casam. E sendo santos, vocês têm os vossos filhos. E sendo santos, vocês terão os seus netos. Portanto, um desequilíbrio que acontece atualmente na família é porque as coisas não partem a partir da santidade, elas partem a partir de outras coisas. E isso não se aplica só à família. Primeiro eu preciso querer ser santo para depois eu querer ser um missionário, porque senão eu não serei um missionário santo. Primeiro eu preciso querer ser santo, porque é o meu chamado universal, para depois eu desejar ser sacerdote, senão eu não serei um sacerdote santo. Primeiro eu tenho que desejar ser santo, para depois eu então começar uma vida de patrão, senão eu não serei um patrão santo. Quando a igreja diz que o chamado universal do ser humano é a santidade, a igreja quer dizer, baseado nos 3 momentos onde esse texto é citado, que nada na vida do ser humano vai prosperar se não tiver como base, como pano de fundo, um desejo primário pela santidade e pelo céu. Portanto, a sua família está sendo chamada nessa noite como a fábrica dos santos. Por quê? Porque todos os santos que você conhece vieram de uma família. A própria Trindade, que é santa, decidiu ser família, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós veneramos a Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Portanto, é o vínculo da santificação à família. E é isso que o Catecismo da Igreja quer nos dizer, que todas as coisas vão fluir na nossa casa a partir de uma honestidade, de um desejo sincero em querer buscar a santidade. Você pode bater no seu peito na sua casa e dizer: Senhor, eu quero ser santo, o meu casamento precisa ser santo, a minha casa precisa ser santo, os meus filhos precisam ser santos. Senhor, a minha casa é uma fábrica de santos. Tá, vamos tentar entender santidade de uma forma prática. A primeira coisa que você precisa é enxergar a sua família como uma fábrica de santos. E é interessante que o Eduardo nos trazia ontem que o Papa João Paulo II disse, ele que foi considerado o Papa das famílias, que a família é o santuário. O Papa João Paulo II chamou as famílias do santuário. Na verdade, ele estava repetindo aquilo que foi discutido no Concílio Vaticano II, dizendo que realmente a família é um santuário. O Eduardo também nos trouxe que o Código de Direito Canônico nos diz que para uma igreja ser elevada a santuário, ela tem alguns requisitos. Ele citou ontem alguns, e eu quero citar um outro requisito. Para uma igreja ser elevada a santuário, ela precisa ter uma relíquia de 1º grau de um santo nela. Todo santuário que você visitar, você pode perguntar onde fica a relíquia. Se ela não estiver exposta no presbitério, ela está próximo do sacrário, em alguma capela ou em algum relicário onde é colocado, exposto nas festas. O que é uma relíquia de 1º grau? Normalmente é um fio de cabelo ou um pedaço do osso do santo no qual aquele santuário é dedicado. Portanto, nós somos pessoas inteligentes. Nós estamos entendendo que um santuário precisa ter uma relíquia, um vestígio de 1º grau de um santo lá dentro. Portanto, quando o Concílio Vaticano II chamou a família de santuário, e quando o Papa João Paulo II continuou dizendo, e ele não disse isso só uma vez, foram vários momentos nas suas homilias que ele fazia questão de lembrar que a família é um santuário. Se a sua família é um santuário, se a minha família é um santuário, significa que dentro da nossa família é necessário e é possível ter uma relíquia de santo de 1º grau. Quem é esse santo? Somos nós, os habitantes dessa casa. Portanto, você precisa enxergar a sua família como uma fábrica onde esses santos nascem.
Quando você admira Santa Teresinha, de onde Santa Teresinha nasceu? Da santidade de São Luís e Santa Zélia. Quando você admira, por exemplo, Santa Rita de Cássia, de onde vem a santidade de Santa Rita de Cássia? É ela que antes de ser religiosa foi esposa e foi mãe de 2 filhos. Quando você tem o seu santo de devoção e você admira cada um deles, onde começou essa santidade? No convento, no mosteiro, no seminário, na paróquia? Não, nasceu a partir de uma família. Então a igreja está desde o Concílio Vaticano II nos convidando a olhar para a nossa família e dizendo: eu vou ser santo é aqui, o lugar que eu tenho que ser santo é aqui, a forma de santidade está aqui dentro. Olha o que eu vou te dizer, a santidade não está fora da sua casa, ela está dentro da sua casa. E é interessante que a igreja cada dia mais vai nos entendendo isso. Até pouco tempo atrás, todos os santos que você conhece e os que você não conhece, eram santos que viveram uma vida religiosa. Todo santo tem um hábito, os homens e as mulheres. Você não conhece na história da igreja os santos que apareceram vestidos de roupas, entre aspas, comuns como nós. Por quê? Porque a ideia ao longo do tempo é isso: se você quer ser santo, larga tudo e vai para o mosteiro. Termina o seu noivado, vai para um seminário. Larga a sua família, vai morar num convento. Parece que só é possível ser santo quem vive num lugar para rezar o tempo inteiro, para ter missa toda hora e para mergulhar nas coisas de Deus. Então talvez até, eu não sei se a palavra que eu vou usar é certa, culturalmente, nós fomos sendo adestrados para imaginar que ciclano agora vai ser santo, está indo para o mosteiro. Ciclano agora vai ser santo, está indo para o seminário. O desejo do coração de Deus é que no dia do casamento seja proclamado sobre esse casal, dizendo: ei, vocês agora estão indo ser santo. Santo aonde? Na casa que vocês vão morar depois da lua de mel. E que interessante, o tempo vai passando, e com a canonização dos pais de Santa Teresinha, que entre aspas tiveram uma vida comum, dizendo, trabalham, lavam, passa, cozinha, cria os filhos, reza o texto no final do dia, abençoa as crianças, vão à missa aos domingos, praticam a caridade. Nessa vida aparentemente ordinária, cotidiana, comum, foram santos. Então nós começamos a olhar para os beatos que estão aparecendo, e nós começamos a olhar para eles e dizer: poxa, realmente é isso. Os santos que usam hábito foram santos porque nasceram numa família, num berço que proporcionou essa busca pela santidade, mas também agora nós estamos sendo chamados a sermos santos nessa fábrica de santos que é a família, sem hábito, usando roupas comuns, acordando cedo, dando mamadeira, trocando fralda, levando criança na escola, agora com aula online, alguns trabalhando em casa, no meio da pandemia, e você vai fazendo tudo isso com santidade. Volto a dizer, a santidade não está fora da sua casa. Você precisa entender isso. Isso é tão forte que eu já vi com os meus olhos e já ouvi, eu não estou inventando. Às vezes você está numa adoração santíssima, num encontro, e a pessoa diz assim: Moisés, eu quero me despedir de você, porque está tudo maravilhoso aqui, mas eu preciso voltar lá para a minha realidade. Fica parecendo que ir embora da igreja e voltar para casa é sair do céu e voltar para o inferno. Fica parecendo que tudo que a pessoa viveu no retiro, no grupo de oração, fica parecendo que tudo aquilo que ela bebeu na adoração ao Santíssimo, nossa, eu estava aqui até levitando, gente, que noite maravilhosa, aqui é o céu, mas deixa eu voltar para casa, né, para o meu mundinho, para a minha realidade. Parece que ela estava levitando e de repente ela caiu, e voltar para casa passa a ser uma contradição ao que ela viveu na igreja. Portanto, a primeira coisa que é preciso mudar agora, em nome de Jesus, na noite de hoje, é a forma de você enxergar a sua família. E eu vou enxergar como, Moisés? Eu vou enxergar minha família como uma fábrica de santos, como o Concílio Vaticano, como o Papa
João Paulo II, hoje São João Paulo II enxergou, e nós estamos enxergando agora. Isso é tão grave o que eu estou falando aqui, que às vezes as pessoas largam a louça suja em casa, larga a esposa e o marido de qualquer jeito, manda os filhos para a casa da avó ou dos pais, e a pessoa fica socada na igreja de segunda a segunda. Por quê? Porque ela acredita que quanto mais ela tiver na igreja, quanto mais ela estiver num grupo, quanto mais ela aprofundar na igreja, ela vai ser santa. Só que ela não entendeu que a santidade não está lá na paróquia, a santidade está na casa dela. Ela precisa mudar a forma de enxergar as coisas. Por causa disso, tem as pessoas desequilibradas, os casamentos vão mal, a educação dos filhos está mal, mas a pessoa está socada na igreja. Por quê? Porque ela não acredita que a santidade está dentro de casa. Ela acredita que a santidade é compromisso na igreja, compromisso na igreja, compromisso na igreja, só que ela não consegue obter essa santidade, porque a santidade não é da igreja para casa, a santidade é de casa para a igreja. Você está me entendendo? Então você precisa olhar para o seu casamento e dizer: se eu não fizer bem feito o meu papel de marido, se eu não fizer bem feito o meu papel de esposa, se eu não fizer bem feito o meu papel de pai e mãe, se eu não fizer bem feito o meu papel de filho, não adianta eu estar na igreja de segunda a segunda, porque a santidade não vai brotar nas reuniões, a santidade não vai brotar lá com os pregadores, a santidade vai brotar dentro de casa. A forma, a fábrica da santidade está aqui dentro. E esse é o mistério. Talvez é um assunto difícil de tratar, porque as pessoas talvez não entendem, mas tem dia, por exemplo, que você não consegue rezar o terço. Mas como é que eu vou ser santo se eu não rezar o terço? Mas você não rezou por quê? Porque você está com um menino doente, o outro está com febre, você tem que acordar cedo, você não dormiu de noite, tem a casa para arrumar, então você começa a arrumar a casa e cuidar das crianças, e você faz comida, e você arruma a torneira que está vazando, então você vai resolver um problema da eletricidade, e você mexe, e quando chega a noite, isso não é santidade não? Responde para mim, isso não é santidade não? Principalmente você que é casado. Eu estou tirando um peso das suas costas, porque São Paulo disse: os solteiros cuidam das coisas de Deus, os casados cuidam das coisas do mundo. O que é que São Paulo quis dizer quando ele disse que os casados cuidam das coisas do mundo? As coisas do mundo não são as coisas do pecado, não. É pagar conta, ir na farmácia, vacinar a criança, ensinar dever de casa, colocar para dormir, educar, ensinar a lavar louça e apanhar cocô de cachorro. E isso é cuidar das coisas do mundo. Então São Paulo está dizendo para aqueles que vão para o convento, para o mosteiro: glória a Deus, dedique-se a Ele. Inclusive no mesmo ensinamento, que é a carta de São Paulo aos Coríntios, ele diz: irmão, se você puder ficar sem casar, é melhor. Por quê? Para cuidar das coisas de Deus, e exclusivamente a santidade. Mas se você sente o chamado a casar, Paulo diz: é melhor casar do que fornicar. Ou seja, casa e não fica embromando e caindo no pecado, não. Constitui uma família, mas sabendo que os casais cuidam das coisas do mundo. Ou seja, a santidade vai passar pelo cotidiano, pelo ordinário, pelo dia a dia da família, porque a fábrica da santidade está dentro da sua casa. Você está me entendendo, meus irmãos? Vocês estão me entendendo? Glória a Deus. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é mudar a forma de enxergar a casa da gente. Olha o exemplo que eu citei aqui. Nossa, essas lives estão maravilhosas, mas quando a live acaba eu volto para o meu mundinho. Que mundinho? A live é o céu? A sua casa é o inferno? Eu não entendi. Não é? Olha algumas frases terríveis aí da pandemia. A vida inteira a gente pedia a Deus para abençoar a nossa casa. Quando todo mundo mandou a gente ficar em casa, a gente começou a dizer: eu não aguento mais, porque a minha casa é uma prisão. Gente, você pediu a Deus abençoar a sua casa, agora você está amaldiçoando sua casa, dizendo que lá é um presídio? A sua casa é fábrica de santos ou é fábrica de pessoas que estão pagando penas? Você está chamando seus familiares de quê? De bandidos, corruptos, criminosos? Então você precisa mudar a forma de enxergar a sua casa.
E se você não mudar, você vai viver socado na igreja 24 horas e não vai conquistar a santidade, porque você está abandonando os detalhes da sua casa, procurando uma santidade que não está fora dela. É de dentro para fora, não é de fora para dentro. A segunda coisa, se você quiser ter uma família santa, o primeiro então é mudar a forma de enxergar a sua família, e a segunda, arrancar os pecados da sua casa. Aqui eu quero tratar desse assunto de uma forma muito madura, muito tranquila. O nosso discurso aqui não é pecado, vai para o inferno, não pode comungar. Não é esse o discurso. Nosso discurso aqui é santidade, é qualidade de vida, tá bom? Olha o exemplo, o primeiro exemplo que eu vou dar. Por que a igreja pede por um casal de namorado e noivos viver castidade? É simples. Porque se não viver castidade é o pecado da fornicação, porque casais de namorados que têm relação sexual não podem comungar, porque se a gente morrer em pecado a gente vai para o inferno. Irmão, esqueça nesse momento aqui agora esse troço de vai para o inferno, eu não vou poder comungar. Vamos olhar para um outro detalhe. 90% dos casais de namorados que nós já atendemos, quando a vida sexual entrou precocemente, porque a relação sexual foi feita para o casamento, não foi feito para anterior ou extra casamento, o amor esfriou. Porque quando entra a intimidade carnal, São Paulo diz que quem semeia na carne, colhe na carne, e quem semeia no espírito, colhe no espírito. Então, casais de namorados que têm relação, eles já não têm mais o mesmo carinho, não tem o brilho no olhar, já não tem o encantamento, já não olha nos olhos, já não tem aquela paixão. É por isso que muitos deles já querem morar junto, não querem casar na igreja, não querem vestir de noiva, muitos não querem usar aliança, não concordam em usar aliança. Por quê? Porque depois que você planta na carne, aquele brilhantismo do relacionamento, ele acaba, ele vira um relacionamento muito comum. E ele se torna tão comum que às vezes os dois se tratam como irmãos, não pega na mão, já não tem aquele carinho, aquele chamego, aquele cheiro, aquela sedução positivamente falando. Por quê? Porque a vida carnal tira esse brilhantismo da relação. Então às vezes a mulher está namorando com aquele homem 4, 5, 6 anos. Não larga por quê? Porque já acostumou, já foram para a cama. Não tem por que largar, mas também não tem mais amor, não tem paixão, não tem brilhantismo, não tem saudade, não tem sedução, não tem plano de viver junto. Por quê? Para que nós vamos casar, ir para a lua de mel? Para quê? Para que nós vamos olhar nos olhos, conversar sobre sonhos? Para quê? Então um fica no celular, o outro fica no celular, e os dois se encontram quando estão com desejos carnais. Aí rola aquela paixão que termina na cama. E os dois ficarão vazios até o próximo dia de novo. Então, quando a Bíblia e a igreja orientam o casal ser santo, não é por causa do inferno, não é para não poder comungar. A Bíblia e a igreja orienta a santidade, sabe para quê? Para melhorar a qualidade de vida dos dois. Se você pegar um casal que vive no pecado e um casal que vive na santidade, não precisa abrir a boca, é perceptível olhar para um casal e olhar para outro. A cena é totalmente oposta daqueles que vivem na santidade e daqueles que perderam a santidade. Então, você precisa fazer o quê? Arrancar os pecados da sua casa. Para que, Moisés? Por inferno? Não, por causa da qualidade de vida. Olha o segundo exemplo que eu vou te dar. Moisés, é pecado eu assistir novela? Gente, pecado não é, e não está escrito em lugar nenhum que é pecado, beleza? Agora eu pergunto, as novelas que você assiste, fala de quê? Ela fala de adultério, de prostituição, de separação, de bebedeira, de ideologia de gênero, de descaso, de corrupção.
de filhos mal educados. Aí eu pergunto para você, é isso que você quer para sua casa? De jeito nenhum. Então o detalhe não é ser pecado ou não ser pecado. O detalhe é, eu quero arrancar isso da minha casa para melhorar a qualidade de vida de quem? Do pai, da mãe, dos filhos, do diálogo. Por isso que os documentos católicos sobre família batem sempre na tecla: desliga a TV de noite, a família precisa sentar na mesa, precisa conversar. Então a novela rouba essa qualidade da relação. E o problema é que os católicos hoje é essa ideia do pode ou não pode, né? As perguntas é isso: pode ou não pode? Vai para o inferno ou não vai? Não é esse o detalhe. Não é esse o detalhe. A minha pergunta é: vai gerar qualidade de vida? Não. Então tira. E alguém vai perguntar para você: você parou de assistir esses programas por causa da igreja? Não. Para eu melhorar a qualidade de vida aqui em casa. O que é isso? É fábrica de santos. Alguém vai perguntar: você foi proibido pelo seu padre de assistir essas coisas? Está escrito em algum lugar na Bíblia ou na igreja que é pecado assistir? Você diz: não está escrito em lugar nenhum. Mas eu decidi porque eu quero melhorar a qualidade de vida da minha família. Então é uma forma diferente de enxergar as coisas. Exemplo número 3. São 27 textos bíblicos que falam de bebida. Não quero entrar em detalhes aqui. Mas algum deles diz que beber é pecado? Não, a orientação da igreja é que você saiba beber com moderação, com equilíbrio. Sim. A igreja não vai proibir ninguém beber, e não vai mesmo. Aí eu pergunto para você: você é casado de novo, já teve problema com alcoolismo na sua família, já teve problema com alcoolismo na família da sua esposa ou do seu marido, você tem filho pequeno, você tem adolescente em casa, todo final de semana sua casa está cheia de gente, e o povo jogando baralho, e dando risada, e escutando aquelas músicas malucas, e bebendo até de madrugada. Eu pergunto para você: é isso que você quer para o futuro da sua família? É isso que você quer para o seu casamento, para os seus filhos? Não, Moisés, é claro que não. Então não precisa ninguém dizer que é pecado, não é pecado. É só você dizer: então eu prefiro tirar a bebida da minha casa para melhorar a qualidade de vida da minha família. Para quê? Para preservar o meu casamento. Para quê? Para dar exemplo para os meus filhos. Para quê? Para eu blindar os meus adolescentes. Para quê? Para eu saber moderar os meus jovens. Gente, então a ideia aqui não é inferno ou não comungar. Não. A ideia aqui é você arrancar tudo aquilo que possa atrapalhar o processo da santificação. Exemplo número 4. Existe algum lugar que está escrito que você não pode escutar outra música fora da igreja? Não. É pecado escutar música secular? Não. Aí eu pergunto para você: as músicas que são escutadas na sua casa, elas falam de quê? Moisés, elas falam de dor de cotovelo, paixão não correspondida, elas falam de traição, elas falam de ir pro bar beber, elas falam de descer até o chão, elas falam de bumbum não sei da onde, elas têm duplicidade. Aí eu pergunto para você: é isso que você quer para seus filhos? Não. É isso que você quer para dentro do seu casamento? Não. Então o detalhe aqui é certo, é errado? Não. O detalhe aqui é você dizer: esse tipo de música a gente vai tirar da nossa casa para melhorar a qualidade de vida e dos ouvidos das pessoas que eu amo. Então é isso. Nós estamos falando aqui de sensatez, tá entendendo? É sensatez. Então, a dica número 1 é olhar a sua casa de forma diferente, olhar ela como uma fábrica de santos. A dica número 2 é arrancar da sua casa tudo aquilo que, sendo pecado ou não, possa atrapalhar a qualidade de vida da sua família. Olha um exemplo que eu vou dar agora que não tem nada a ver nem com pecado nem com nada. Por exemplo, é legal cada um comer numa hora diferente? Você vai lá, come, o outro chega meia hora depois, esquenta, o outro chega e põe no micro-ondas, o outro come no quarto. É isso que você quer para sua família? Não sentar na mesa, não fazer uma oração, não agradecer a comida? É isso que você quer? Tudo disperso? Cada um chega e come como se fosse self-service? Não, Moisés, não é. Então arranca isso. O detalhe não é o padre falou domingo que está errado. Não é o padre, não.
É você que diz, não está legal, a gente precisa ficar mais junto, nós estamos perdendo o controle das coisas. A mesa é o único momento que a gente tem para se juntar. Se não é no almoço, é na janta. Então, vamos ficar junto. Se todo mundo trabalha e estuda, então no final de semana é sagrado. É sagrado sentar na mesa no domingo, é sagrado rezar para comer, é sagrado a gente fazer uma oração, é sagrado. Então, é uma forma de você arrancar tudo aquilo que tira a qualidade de vida da sua casa. Amém? Terceira coisa. A sua casa precisa fabricar virtudes. Tem um texto muito perigoso de ser interpretado na Bíblia. É quando houve a expulsão de um demônio. Jesus expulsou na Bíblia 3 demônios. E após a expulsão do demônio, Jesus soltou uma frase que meio estranha, meio perigosa. Jesus diz assim: se o demônio vai embora e ele acha a casa vazia, ele volta trazendo 7 piores. Esse texto já foi interpretado para tudo quanto é banda que você pensar. E eu não estou dizendo que eu sou o dono da interpretação, não. Eu vou dar uma outra interpretação. Se a gente acabou de falar que você vai tirar tudo aquilo que atrapalha, vamos entre aspas chamar isso de demônios? Vamos. Então, se você vai arrancar esses demônios da sua casa, os comportamentos, as atitudes, as coisas, as músicas que não prestam, as roupas indecentes, os programas, vai tirar a bebida, não sei, você vai tirar o vício de falar alto, não sei, você vai arrancando. Essa casa fica vazia, amém? Então Jesus quis dizer que para essas coisas não voltarem trazendo mais 7, você precisa preencher essa casa vazia com alguma coisa. E os santos dizem que no lugar daquilo que a gente arranca, a gente precisa preencher com virtudes. Então é mais ou menos assim, você renuncia à grosseria, e para a grosseria não voltar 7 vezes pior, você coloca no lugar da grosseria a humildade. Você arranca um vício e coloca no lugar do vício o quê? Um jogo para brincar em família? É isso que é virtude. Virtude é paciência, virtude é temperança, virtude é autodomínio, virtude é confiança, virtude é humildade, virtude é caridade. Isso é virtude. Onde a pessoa precisa adquirir isso? Na rua? Não. Na igreja? Não. É em casa. Não é assim que a gente faz com os filhos? Um briga com o outro, a gente fala, pede perdão. Pede perdão, não é assim? A gente está ensinando o que para os filhos? Virtude. Então a briga sai e entra no lugar o quê? A virtude. Pede perdão. Não é isso? O papai não teve dinheiro para comprar um para cada não. Eu comprei para um e vocês vão dividir, tá bom? Sem briga, vão dividir por igual. O que você está ensinando? A expulsar o demônio do egoísmo e colocar a virtude da caridade, partilha, doação, não é isso? Então é na casa da gente que você aprende. E aprende por quê? Porque um ajuda o outro. São essas coisas que às vezes eu não consigo entender quando você vai escutar um casal, né? Moisés, eu falo com ele não escuta. Ou ela diz assim, ela não escuta ninguém. Gente, mas se eu não escutar a mulher que dorme do meu lado, se eu não tentar aprender com ela, se eu não pedir a ajuda para ela, para eu ser melhor, eu vou pedir para quem? Então, a igreja acredita que a família é o lugar das virtudes, por quê? Porque a esposa tem como vontade, desejo e obrigação a santificação dos seus maridos. Não é isso que está escrito no livro dos Provérbios? Que a mulher sábia santifica o seu marido. Assim como o marido que quer mudar, ele faz o quê? Ele vai santificando a esposa. Não, meu amor, não é por aqui. Não, meu bem, não é do jeito que você está pensando. Amor, calma, não é assim. Isso é um processo de virtudes. O marido ajuda a esposa a ter virtudes, a esposa ajuda o marido a ter virtude, e os dois juntos vão ensinar os filhos a ter virtudes. Filha, dessa forma que você está se comportando está errado, essa ignorância sua está errada, essa forma de você tratar a sua irmã está errada, essa forma de você correr na frente para pegar o pedaço maior está errado.
Então a fábrica de santos virtuosos é dentro da casa da gente. Por quê? Porque um santifica o outro. É claro que nós poderíamos falar aqui também como outro tópico a vida de oração, mas nós temos uma noite só sobre esse assunto e eu quero deixá-lo de lado. Eu escolhi para essa noite então 3 coisas. Primeiro, para a sua família cumprir esse chamado universal que é a santidade. Primeiro, você enxergar a sua casa com outros olhos. Com que olhos? Aqui é uma fábrica de santos. Se eu não for santo aqui, eu não vou ser em lugar nenhum, né? Depois, eu arrancar tudo aquilo que seja pecado ou comportamento ou coisa que tira a qualidade de vida da minha casa. Então a minha casa vai passar por um processo de purificação, de santificação. É isso mesmo. Vai arrancando, vai arrancando, vai arrancando. E depois que arrancar tudo, a casa vai ficar vazia. E para isso tudo não voltar com 7, você faz o quê? Vai preenchendo com virtude, 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 virtude. Por isso que a família é o lugar do perdão, a família é o lugar do amor, a família é o lugar da paciência, a família é o lugar da caridade, a família é o lugar da humildade, a família é o lugar da partilha, a família é o lugar de dividir aquilo que tem, de respeitar um que fala, deixar o outro falar primeiro, não interromper, não é isso? É isso. Então nós estamos aprendendo nessa noite que santidade não é tão difícil igual a gente pensa, não. É só a gente viver a vida ordinária, cotidiana, entre aspas, comum, normal, de uma forma correta. Então santidade é viver as coisas tranquilas de uma forma correta. Não foi que perguntaram para São Domingo Sávio? Domingo Sávio, você está jogando bola agora. Se Jesus fosse voltar, para onde você ia? Para nenhum lugar, vou continuar jogando bola. Por quê? Porque eu estou jogando bola na santidade. Se ele voltar agora e pegar eu jogando bola, vai pegar eu jogando bola. Perguntaram uma vez para Santa Teresinha do Menino Jesus por que era tão difícil ser santo. E ela falou, é difícil porque vocês não querem. Porque se você apanhar um papel de bala no chão com amor, isso é santidade. Jogar no lixo. O outro joga, você vai lá e apanha. Parece um desaforo, mas isso é santidade. Então se Santa Teresinha, mestra da infância espiritual, diz que santidade é apanhar um lixo no chão, São Domingos sabe que foi santo com adolescente, 14, 15 anos. Diz, é possível ser santo jogando bola? Imagina.